uma espécie de um recruta, ou vai ser uma espécie de, está fugindo o termo, uma produção em série. Aliás, eu acho que a nossa escola, ela é baseada numa revolução industrial que começou lá na Inglaterra no século XIX, 1850, 1860, por aí. Revolução industrial, mais ou menos isso, né? E aí começaram a se produzir tudo em série. Ótimo, maravilhoso, mas o conhecimento começou a ser produzido em série também. Eu fui produzido em série. Fui para a escola, a minha escola era uma escola, inicialmente uma escola católica, não sei o que, taranã. Aí depois eu fui para o Promove, que é uma rede de ensino em Belo Horizonte, assim, que parece mais um supermercado do que uma escola. Você é número. Quantas escolas aqui são assim? Nossa formação é essa. Então como que a gente pode pular um pouco fora e falar, opa, né? Não é isso que eu estou afim. Inovação na aprendizagem e na assimilação da cultura como condição de desenvolvimento crítico. Fusão do domínio técnico e da oratória, a capacidade de ensinar. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, principalmente para os professores. Quem está ali na ponta, que tem um conceito, tem a ideologia, tem toda uma estrutura, a didática, o ensino, o plano pedagógico, mas quem está lidando com o aluno é o professor. É o cara que tem que estar absolutamente conectado com tudo. Ele é a ponta, é a linha de frente ali. Então, por que eu coloco isso? Fusão do domínio técnico e da oratória, capacidade de ensinar. É óbvio que todo professor ele tem que ter um domínio técnico profundo daquilo que ele vai dar aula. Né? Então, sei lá, professor, tirando a área de música, tem outros professores de outras áreas, né? De quê? Alguém me fala? Artes visuais. Então, você tem que ter um conhecimento profundo dessa sua matéria, dessa sua investigação, para você poder passar aos alunos. Todo mundo conhece um monte de professor que é muito competente naquilo que faz, mas não consegue ensinar. Tem dificuldade em lidar com o outro, tem dificuldade em passar essa informação. Então, qual que é a ideia? É fundir esse domínio técnico e o domínio da oratória, que é você pesquisar como que você vai estudar, como que você vai transformar aquela informação num conhecimento para aquele aluno. Quando você consegue fundir a sua capacidade de falar, a sua capacidade de explicar ao domínio que você tem, aí você pode falar assim, opa, estou no caminho certo, como professor, vamos dizer assim, né? Porque uma coisa é o artista, que é o artista, que ele faz um monte de coisa e de repente o cara nem gosta de dar aula ou qualquer outra coisa. Né? Agora, o compromisso do professor, eu acho que ele para mim, possivelmente, a profissão, talvez das mais nobres e das mais importantes, né? Porque você está lidando com uma formação. E isso é de uma responsabilidade indiscutível. Aí outras coisas que eu coloco. Maior compreensão do mundo contemporâneo, para se obter mais precisão no planejamento e nas ações educacionais e culturais. Promoção da reflexão acerca do papel do indivíduo na sociedade e de suas atitudes em relação aos valores de sua comunidade. Eu vou dar um exemplo rápido disso aí. Eu coordenei um grupo de percussão do Cefar, que é Centro de Formação Artística da Fundação Cláudio Salgado, que é o Palácio das Artes. Não sei quem conhece o Palácio das Artes lá em Belo Horizonte. Lá eles têm o Cefar, que é esse Centro de Formação Artística. Eu criei um grupo de percussão, aliás, o professor antes de mim já tinha criado um grupo, mas quando eu comecei a dar aula de percussão lá, eu peguei esse grupo e dei uma renovada nele. A gente começou a fazer repertório, começou a fazer muitos concertos. A secretária de Cultura na época, Leonora Santa Rosa, ela começou a fazer um programa em Minas Gerais de descentralização da cultura. Muitos e muitos grupos que estavam em Belo Horizonte e o interior de Minas Gerais não tinha acesso nenhum a eles. Então o grupo de percussão entrou como um dos grupos mais requisitados nesses concertos para o interior. Então a gente foi em mais de 40 cidades no interior de Minas Gerais, em 2 ou 3 anos, para poder fazer concertos didáticos. E tem um evento muito interessante. Eu tenho um ex-aluno, que hoje ele está se formando lá no FMG também, e um menino muito bom, talentoso, tudo, uma família mais simples e tal. E aí, na primeira viagem do grupo, ele tinha 15 ou 16 anos de idade, eu estava coordenando os meninos e me sentindo, obviamente, muito responsável pela formação deles. Sempre me peguei muito mais por isso do que olha aqui, essa técnica, a mão esquerda está assim, assado. É claro que a gente é chato com essa coisa da técnica, tudo, mas assim, a formação ela vai além disso, né? Então, um exemplo rápido, a gente viajando, todo mundo almoçou, aí eu comprei um bombom para cada um, tal, professor, obrigado, aí ele foi, abriu o bombom dele, colocou, amassou o papel e jogou no chão. Gente,
Mas eu não consegui me controlar. Eu fiquei muito bravo com ele. Mas eu fiquei bravo assim, não fui grosseiro nem nada, mas eu parei, olhei e falei assim, peraí, o que é? Você jogou o papel no chão? Ele olhou assim para mim e falou assim, você pega esse papel agora e procura no lixo e joga no lixo. Se não tiver lixo, você põe no bolso. Quando chegar no hotel, você joga no bolso. Isso nunca mais aconteça na minha frente. Nem na minha frente, nem longe de mim. Professor, desculpa. Jogou o negócio e foi. E ficou todo mundo olhando assim, né? Eu assim, nossa, o que é isso? Mas eu acho que são valores assim que ou você aceita ou você não aceita. Tem coisas que é de responsabilidade de quem está ali na coordenação. É responsabilidade, eu não dou conta de ver isso. Eu, às vezes, na cara de pau em Belo Horizonte, quando alguém jogando fora do carro, eu falo, seu companheiro, pelo amor de Deus, guarda esse lixo aí, joga na sua casa. Porque eu acho isso um disparate, entendeu? Eu acho surreal alguém fazer esse tipo de coisa. Então, não admitir aquilo ali não era... você não admite só aquele toque com a técnica X ou Y. Não, não é nada disso. É a formação, isso que está mais em jogo. E eu tive um relacionamento tão bacana com ele, que assim, o pai dele me adora. Assim, o pai dele, na época que ele passou no vestibular e tal, começar o curso, ele me ligou emocionado, chorando, falando assim, você foi um segundo pai para o meu filho durante um tempo, não tem como te agradecer e tal, porque é um envolvimento, gente. Eu acho que a gente está numa época onde as relações são tão superficiais que é responsabilidade nossa se envolver, né? E se você tem uma certa dificuldade, vale a pena tentar quebrar isso um pouco. É claro que tem que respeitar a natureza, mas tem que dar vazão a outros conceitos e não só o conceito de você passar um conteúdo para frente. Então eu estava falando do presente, né, que você tem que estar mais presente, um exemplo concreto disso. Tem um livro, que isso para todos os professores, para todos os músicos e artistas plásticos, eu acho que esse livro é um livro muito bacana, é do Robert Jordan, chama Música, Cérebro e Êxtase. Alguém conhece esse livro? Você já leu? O que você acha? Demais, né? Ele vai associando com várias áreas do saber, né? Ele pesquisa outras coisas na área de biologia também, né? Ele vai associando, né? É incrível esse livro. Ele sai assim da condição física da audição, as ondas sonoras, as frequências, que o osso tal, o osso não sei o que, e a tentativa dele é no final chegar no êxtase. Como que você sai dessa audição física e chega no final e você está assim, até babando de tanto prazer ali, né? Em ouvir uma música que você gosta muito, que você se silencia a ponto de você ir para um outro tempo, né? Então tem uma definição lá de presente, que é essa presença que eu quero que vocês ampliem. Ele coloca lá, o presente para o psicólogo tem uma extensão finita, que se pode medir. É o mínimo tempo que se leva para sentir, perceber, categorizar. E é ditado pela velocidade de estimulação dos neurônios. O que interessa para mim dessa frase é o seguinte: é o mínimo tempo que se leva para sentir, perceber e categorizar. Se você tem uma experiência que subitamente você sente, aí você percebe aquilo e você dá nome. Isso é o presente. E aí já temos o passado. E já temos a expectativa de que isso ocorra de novo se for prazeroso, e que isso não ocorra de novo se não for prazeroso. Eu estava lendo esse capítulo agora em janeiro, de férias, estava em Tiradentes, uma cidade histórica em Minas Gerais. Estava eu lá, na beira da piscina, fazendo um calor danado, com meu cachimbinho ali em cima da coisa, uma aguinha, e lendo o livro. É um papo sério. Esse capítulo era uma coisa assim, meio assim, minha cabeça já estava cheia, eu terminei de ler isso e falei assim, nossa, eu tenho que ficar com isso na cabeça. É o mínimo tempo que se leva para sentir, perceber e categorizar. Eu não consigo ler mais nada agora. Fechei o livro, vou pular na piscina, né? Eu preciso agora de esfriar esse turbilhão. Gente, foi incrível. Aí, deixei o livro, levantei, tomei coragem e mergulhei. Quando eu pulei, assim, que eu passei, foi mágico, porque eu nunca tive uma sensação tão real daquilo que eu tinha acabado de ler. Uma coincidência louca. Eu senti, assim, você sente o toque da água no corpo antes de congelar a espinha. Você sente aquela sensação, estava quente, a piscina gelada, aquela sensação assim do toque da água, aí de repente aquele gelo na espinha, imediatamente depois assim, puta que pariu.
porque a água estava muito gelada. E aí, quando eu terminei de falar esse palavrão, eu tenho que falar o palavrão, gente, desculpa, é porque foi exatamente o que passou na minha cabeça. Exatamente. Assim, o que eu queria mostrar para vocês assim, é o HD, entendeu? Assim, high fidelidade, assim, high definition. Então, o que veio na minha cabeça foi isso, e imediatamente depois eu falei assim, o que eu acabei de ler, isso ainda estava debaixo d'água. Aí quando eu saí com uma cara assim, presente. Eu tive essa experiência. Isso foi mágico, assim. Eu acho que, por favor, próximo pulo na piscina, eu acho que vocês vão se lembrar disso. E é muito interessante como que a gente pode traduzir isso para tudo que a gente faz. Se existe essa atenção, quando a gente está lendo um livro, quando a gente está escutando música, os milagres acontecem e a gente não vê. A gente automaticamente vai entrando nesse processo de conexões, nesse processo de entender o corpo e as conexões dentro e fora dele. É um negócio muito, muito profundo, eu acho, muito grave nesse sentido. E aí, a última coisa que eu vou colocar, que também é um exemplo de tudo que eu estou falando para vocês. Eu gosto muito dessa frase: a arte é uma vivência que ultrapassa tranquila os limites da consciência. Existe o que se chama de consciência, que é aquilo que está no nosso consciente, a razão e tal. Existe um inconsciente que, para mim, eu honestamente não faço muita diferença. Eu acho que tem gente que vive com o pé no consciente e o pé no inconsciente. Eu acho que eles estão dialogando o tempo inteiro. Tem gente que fala, não, o inconsciente ele se aflora quando você está dormindo. Não sei. Eu acho que é tudo junto. Né? E aí é um filme, alguém já viu o filme Os Incríveis? Uma animação? Quem tem filho certamente já viu Os Incríveis. Os Incríveis é o seguinte, é uma família de super-heróis que aí, numa época, a sociedade começou a ficar contra esses super-heróis, porque o governo estava gastando muito para poder consertar tudo que esses super-heróis faziam, de explodir não sei o que, aí para poder salvar alguém, destruir uma coisa, eles estavam tendo muito gasto com isso e aposentaram os super-heróis. Eles tiveram que viver como pessoas comuns. Então o Senhor Incrível casou com a Mulher Elástica. Eles casaram e tiveram 3 filhos. A Violeta, que é uma adolescente típica, o Flecha, que é um menino de uns 7 anos de idade, assim, super legal, e o Zezé, que é o neném. O neném era o único que não tinha poderes, e eles acreditavam que o Zezé nunca ia ter poder. A Violeta e o Flecha, eles tinham uma dificuldade muito grande de se socializar, porque eles eram super-heróis, eles tinham poderes, só que a sociedade não queria que eles mostrassem os poderes deles. Então todos eles tinham que viver como uma família comum, exceto o Zezé, que já era um neném normal, né? Mas aí eles colocam o Mozart para o Zezé escutar, e eles fazem o que Mozart aguça a inteligência das crianças, né? Mas vocês vão ver o que acontece. Tem como aumentar um pouquinho o som? Vou tentar de novo aqui. Acho que vai ter que aumentar mais. Pedro, eu vou tentar fazer diferente aqui, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, gente, porque eu acho que tá aqui. Vamos ver se vai assim.
Você pode tirar o volume todo? Para eu tirar o microfone aqui? O cabo? Ou então é porque está externo e lá está bom. Aí você puxa um pouquinho o cabo, deixa só uma pontinha para ficar bom. Pode. Vai lá. Mas o som chegou? Na caixa? Qual que é o seu nome? Poxa, parabéns, Daniel. Espera um pouco aí, mocinho. A gente finge que é normal, mãe. E eu quero ser normal. O único normal é o Zé
Então, imagina, olha o que Mozart fez com o Super Bebê, né? Ele ouviu o Mozart e ficou o mais poderoso de todos. Vou ver aqui, acho que já estava. Aí. Isso eu coloco só uma brincadeira, assim, porque realmente a ciência não explica, né? O que o estímulo sonoro pode trazer, né? A música ela não passa pelas linguagens que passa a leitura. Você tem que conhecer, você tem que decodificar símbolos e códigos para poder ler um livro. Essa do Irapuru, do Villa-Lobos, é a mesma coisa que eu falo. Se alguém pega o conto do Pássaro de Fogo, de Stravinsky, em russo, no original me dá, eu não vou saber do que se trata. O alfabeto deles é diferente. Você pega aquilo dali e vai estar escrito assim, Pássaro de Fogo, em russo. Aquilo dali, para mim, é um objeto que não tem significado nenhum. Mas quando você escuta a música de Stravinsky, a compreensão é muito maior do que aquela incompreensão daquela linguagem, né? Então, mais ou menos isso. A gente não conhece quais são esses benefícios, esses milagres que a arte traz para a gente. E aí, quando ele pegou fogo, vocês viram que tocou o Dies Irae da missa de Requiem de Mozart, né? Que são os dias de ira. Então, aí, ó, nosso tempo, nossa arte, nossa sociedade. Compreender o conceito de ser contemporâneo por meio da teoria do rizoma, dos filósofos Deleuze e Guattari, e sua manifestação na música de Georg Ligeti e na arquitetura de Tadao Ando. Eu vou dar a ficha criminal de cada um deles. Deleuze e Guattari se conheceram em 1969 e são responsáveis por vasta e importante obra filosófica voltada ao pensamento do mundo contemporâneo. Esses filósofos, eles se encontraram nessa época. O primeiro livro que eles escreveram chama O Anti-Édipo, de 1973. Em 1980, eles começaram a escrever o Mil Platôs, que é especificamente o livro que trata da teoria do rizoma. Mil Platôs é um livro em 7 volumes. Esse é o primeiro volume. Eu não consigo passar desse volume. Eu já li muitas vezes, é muito difícil. Porque eles tentam fazer do próprio texto uma representação da teoria do rizoma. Então é um negócio muito diferente do que a gente está habituado. E a filosofia, principalmente a filosofia francesa, do meu ponto de vista, ela tem a mesma complexidade e sutileza da própria língua francesa, né? Aquela coisa toda. Eles têm uma gama de coisas na linguagem deles ali. Quem fala francês aí? Não tem essas sutilezas, o i, o aquela coisa eu não falo, mas quando você escuta, assim, ele é a maior produção, vamos dizer, um dos maiores. Se você for pegar na história, eu acho que é a Alemanha e França, né, onde tem os grandes filósofos e tal, e eu acho que isso tem a ver com a maneira como eles falam, com a língua deles, a música de Ravel, a música de Debussy, extremamente cristalina, a orquestração com muita sutileza. Isso para mim é uma coisa só. Isso representa um tipo de pensamento que rege uma civilização, né? Rege uma sociedade. Então, eu acho que a filosofia francesa ela tem muito disso. E eles, eu acho que funcionaram como grandes antenas parabólicas. Esse professor que eu falei, que é o mestre dos magos, o professor João Gabriel, ele fala muito isso, assim, que esses grandes gênios, assim, não só das artes, mas de qualquer área de conhecimento, eles são grandes antenas parabólicas. São pessoas tão presentes no mundo que eles conseguem captar, eu acho que assim, uma informação que está muito além daquilo que a gente superficialmente consegue perceber. Então, o que o Deleuze e Guattari fizeram nessa teoria, Ligeti, há 10 anos antes, mais, eles escreveram esse livro em 1980. Em 1961, Ligeti já tinha escrito uma peça para orquestra, onde ele fez um grande nome como compositor, onde ele ficou famoso, onde ele tratava já dessa teoria do rizoma na música. O Tadao Ando, os primeiros projetos deles foram de 1972. Então, mas o que é essa filosofia do rizoma? A filosofia do rizoma, essa teoria filosófica, ela não concebe uma oposição entre o homem e a natureza, ou entre a natureza e a indústria e a máquina, mas sim uma simbiose e uma aliança. Existe uma conexão, existe uma simbiose entre
isso que a gente separa, que eu acho que a gente não deveria separar, o homem e a natureza, nós somos a natureza, né? Nós fazemos parte da natureza. O que o homem fez através da produção racional dele, a indústria, tudo isso é uma produção rizomática, tudo isso é algo que tem a ver com a manifestação de um pensamento e uma manifestação de uma condição de vida dentro de uma sociedade, seja ela ocidental, seja ela oriental. Então ele tem algumas imagens do rizoma. Uma imagem do rizoma muito boa para mim é imaginar um bosque, um campo. A gente imagina um gramado, nuances do relevo, a gente imagina um monte de planta, mato, moita, árvores, aí você imagina do lado assim um laguinho, e acho que tá bom, né? Os bichos ali, formiguinhas e tal. A gente pode entender esse gramado, esse bosque, ou um campo de futebol, como um rizoma, quer dizer, um organismo vivo. Ao mesmo tempo que você pega um pedacinho de grama, uma gramínea, ela também tem toda a complexidade de um ser completo. Mas essa gramínea está conectada com esse espaço. A nossa sociedade é assim. Se você tem um escritório, antigamente eram compartimentos, salas fechadas com telefone fixo ali, a pessoa atendia e não existia uma comunicação. Hoje em dia, a maioria dos escritórios, como eles são? Eles são abertos, né? Você tem as mesas, todo mundo junto ali trabalhando, você não precisa falar com o outro. Eu até tirei uma foto ali que vocês vão ver. Fala ali, você enxerga tudo, está todo mundo ali dentro de uma simbiose, dentro de uma aliança, dentro de uma comunhão de pessoas que estão trabalhando juntas nesse processo rizomático, que não é uma coisa completamente separada. O termo rizoma vem da biologia, que significa ramificação. É o que está debaixo da terra, são aquelas raízes e ramificações que vão numa direção inexata. Elas vão para onde existe uma umidade um pouco maior, porque elas vão buscando água, mas de repente a 500 metros dali teve uma incidência de chuva, elas começam a se transformar e ir para outros lugares. Então essa manifestação rizomática é o que Deleuze e Guattari se contrapõem, por exemplo, à questão da árvore, que eu falei anteriormente, que é o centro, é o sistema tonal. Eu acho que a gente sempre, já tem anos que a gente vive num sistema tonal, onde o tom, o centro da tonalidade é importante. A nossa vida é um pouco assim, né? A nossa vida ainda é uma vida muito tonal. Estou falando isso mais para quem é músico e que entende esse conceito de tonalidade, né? Tudo gira em torno do tom. Aí você tem as harmonias todas que vão criar tensão, mas sempre repousa no tom. Então o pensamento, ele vai contra o pensamento da psicanálise, contra o pensamento da própria linguística, e ele começa a contrapor esse conhecimento, essa produção de conhecimento que a gente tem, que ela é de 1 mais 1 é igual a 2 e 2 mais 2 é igual a 4, para algo que tem uma comunicação interna maior. Então, basicamente, isso é a teoria do rizoma. É um conceito amplo de multiplicidade e multidirecionalidade. Eu tenho para mim que o rizoma é isso. Você sabe que o nosso organismo tem mais de 30, eu não sei se são 30 ou 300 trilhões de células. Dentro de cada célula nossa, de cada uma, tem o nosso DNA. Nas trilhões de células que nós temos, todas elas contêm o DNA. O DNA, se a gente desenrolar, é igual uma trompa. Você desenrola uma trompa, ela tem 7 metros de comprimento, os tubos, né? E aí você enrola, vira a trompa que o cara toca. O DNA, ele tem 2 metros de altura. Se você desenrolar o DNA, isso não sabia, não? Você sabia disso? Só que aí tem lá qual que é o nome dele? Acho que é o cromossomo, né? Que ele faz um tsuru dele. Uma espécie de tsuru de DNA, e que ele fica dentro daquela célula que a gente tem que chegar com o microscópio. E aí, todas essas células, quando você tem uma transcrição genética, ele abre, faz a transcrição genética e fecha. Porque já há algum tempo a ciência, graças a Deus, descobriu que o nosso DNA, ele não é fixo, não é só a condição genética que a gente trouxe dos nossos pais, mas ele é modificado de acordo com a vida que a gente tem. Então, quer dizer, o nosso próprio organismo tem toda essa conexão interna de tudo para com tudo, onde a menor célula existente, ela contém a informação genética de todo o nosso organismo. Uma pequena parte do nosso corpo, poro, ele tem a mesma complexidade, ele tem a completude de todo do organismo, do corpo, né, da pessoa inteira. Lembrei de uma coisa, vocês já viram um filme que chama 21 gramas? Já viram esse filme? Esse filme é incrível.
Incrível. É mega deprê. Mas é um conceito muito interessante de um padre, que o cara estudou isso. E ele deu o nome de 21 gramas, que ele fala que é o peso da alma. Cientificamente, eles conseguiram comprovar que quando a pessoa morre, ela perde em torno de 21 gramas. Toda pessoa morreu, 20 gramas a menos, 21 gramas a menos. E que ele dá o nome, esse padre dá o nome de peso da alma. Então, quer dizer, tem algo além aí que a gente não sabe o que é. Tem uma poesia do Arnaldo Antunes que chama O Corpo, que eu adoro essa poesia. E aí ele fala, o último trecho da poesia é assim: o corpo tem alguém como recheio. Ele vai falando do corpo do jeito que o Arnaldo Antunes sempre gosta de falar, né? As coisas têm